Capítulo 34 Estrela Escondida, para o sacrifício de ódio e sangue. 2. Uma vasta quantidade de sangue jorrou para fora da parte baixa do abdômen aberto de Xiao Yulong. O anteriormente bêbado Xiao Yulong soltou um som similar ao de um porco morrendo enquanto ele caía da cama. Ambas as suas mãos cobriam seu estômago enquanto ele rolava no chão de dor. A porta foi levemente aberta e um Xiao Yang que não estava muito longe, se apressou de volta depois de ouvir o grito. Quando viu a situação diante de seus olhos, a cor de sua pele ficou pálida e suas mãos tremiam de pânico. Chefe. Ele queria ajudar Xiao Yulong, mas ele não se atrevia a tocá-lo sem permissão. Depois de sua explosão inicial de pânico, ele se apressou rapidamente para fora e gritou rapidamente: líder do clã. Xiao Yulong. Xiao Yulong foi atacado por um assassino. Líder do clã. Sob o céu da noite, a voz de Xiao Yang viajou uma distância considerável e fez o originalmente quieto clã Xiao repentinamente se tornar extremamente caótico. Enquanto ele assistia ao choro de Xiao Yulong no chão, Xiao Ti riu friamente, puxou a porta aberta e andou para fora despreocupadamente. Não demorou muito até Xiao Yunhai, Xiao Gu e vários outros elders se apressarem imediatamente para dentro. Depois de ver o punhal no abdômen e o sangue saindo do corpo de Xiao Yulong, Xiao Yunhai repentinamente ficou perdido. Ele tropeçou enquanto se apressava. Yulong. Yulong. A consciência de Xiao Yulong não tinha enfraquecido nem um pouco. O anteriormente bêbado estava agora completamente acordado enquanto ele esticava sua mão para pegar nas mangas de Xiao Yunhai, e soltar um som de sofrimento: pai. Se apresse. Se apresse e coloque-o na cama. Xiao Gu disse enquanto ele abria sua maleta de médico. Os rostos dos poucos elders que seguiam de perto atrás estavam cheios de completa surpresa. Quem fez isso? Depois que Xiao Yulong foi colocado na cama e se deitou, Xiao Yunhai e o primeiro elder usaram profunda energia para estancar o sangramento da ferida. A cor da pele de Xiao Yunhai distorceu enquanto ele dizia: Xiao Gu, como está a situação? As sobrancelhas de Xiao Gu estavam tênues só desde o começo. Quando ele ouviu a pergunta de Xiao Yunhai, ele respirou bem fundo. Não há maiores riscos à sua vida. O assassino claramente não estava almejando sua vida, mas esse corte, realmente é malicioso. Acontece que esse corte perfurou bem no meio do coração das profundas veias. Resumindo, esse corte na profunda veia é como um balão furado. Não apenas a profunda veia está danificada, toda a profunda energia também se dissipou. O que? Quando Xiao Yunhai ouviu aquilo, toda a profunda energia também se dissipou. Foi como um tapa que instantaneamente mudou a cor da sua pele para uma cor pálida. Ele se recompôs para permanecer calmo e perguntou com um traço de esperança: então, quanto tempo irá levar para ele se recuperar? Xiao Gu balançou sua cabeça, a profunda energia que já se dissipou. E fundamentalmente impossível para se recuperar disso. Mas felizmente, sua profunda veia machucada pode ser reparada e depois da reparação, é possível uma vez mais, treinar desde o começo. O corpo de Xiao Yunhai subitamente balançou enquanto a cor da pele de Xiao Yulong se tornou completamente coberta por desespero. Esse corte não queria tirar a vida de Xiao Yulong, mas melhor que isso, aleijar toda a sua profunda força. Como uma torta de carne que tinha caído dos céus, o clã Xiao finalmente tinha conseguido a oportunidade de entrar na seita Xiao. Xiao Yulong tinha grandes planos para agarrar essa oportunidade extremamente rara, para no mínimo ser capaz de decolar para o céu. E ainda no auge de seu lindo sonho que estava quase se realizando, toda sua profunda força tinha sido completamente destruída. Mesmo se eles tivessem que usar suas conexões colaterais,
eles sabiam que era impossível para Xiao Guangyun levar um inútil com a profunda veia danificada de volta para a seita Xiao. Quem diabos poderia ser tão malicioso? Quem? Todo o corpo de Xiao Yunhai tremia enquanto sua cor da pele se tornou cinzas. Originalmente, ele tinha pensado que a partida de Xiao Yulong para a seita Xiao era um evento extraordinariamente feliz. Ele até pensou em ficar disponível durante a tarde, e estava tão impaciente sobre isso que ele já tinha até preparado as roupas de viagem de Xiao Yulong para amanhã. Inesperadamente, antes mesmo de andar 2 passos na direção do paraíso, ele tinha caído repentinamente de volta ao inferno. Líder do clã, você deve se acalmar primeiro. Yulong continua consciente agora, então ele deve saber quem fez esse ato malicioso. Xiao Li disse com um rosto sombrio. Xiao Yunhai acordou de seu transe e foi rapidamente para o lado de Xiao Yulong. Com uma voz grave, ele perguntou, Yulong. Você viu quem te apunhalou? Nesse momento, o abdômen de Xiao Yulong já tinha sido encoberto por camadas de faixas por Xiao Gu, então seu ferimento tinha se estabilizado temporariamente. Ele balançou sua cabeça e respondeu, não sei, eu não vi ninguém. Não viu ninguém. Xiao Yunhai estreitou seus olhos. Então, o olhar de Xiao Che brilhou de repente e ele falou alarmado, rápido, olhem ali naquela janela. Suficiente chocados, na diagonal da janela oposta, havia um buraco de um punho adicional na janela. Xiao Yunhai colocou sua mão em cima do buraco e todo seu corpo revelou sua intenção de matar. E evidente que alguém estava se escondendo atrás dessa janela, esperou até Yulong vir, tirou vantagem de seu estado e usou esse punhal para ferir Yulong. Xiao Li falou cautelosamente, esse quintal é situado bem no centro do território do clã Xiao e ainda alguém atualmente se infiltrou e cometeu um assassinato tão silenciosamente. Essa pessoa deve ser extremamente familiar com nosso clã Xiao, ou isso pode até mesmo ser em ações de nossos membros do clã Xiao. Depois que ele terminou de falar, os olhos de Xiao Li involuntariamente olharam para Xiao Bu, Xiao Zi e Xiao Che. O razoamento agressivo de Xiao Li chocou o coração de Xiao Yunhai. Na cidade nuvem flutuante, o clã Xiao era considerado um dos melhores clãs que praticam o profundo. Olhando para o grau de dificuldade, para se infiltrar no clã Xiao e assassinar o filho do líder do clã era um risco extremamente grande. E em termos de aparência fora do clã, Xiao Yulong geralmente era cortes com uma excelente reputação. Quem e por qual razão iria tentar matá-lo? Se o assassino atualmente fossem membros do clã Xiao, a infiltração se tornaria incomparavelmente mais fácil, e iria facilmente também agarrar essa chance quando Xiao Yulong estivesse bêbado. Quanto pela razão. Naturalmente era sua inveja da partida de Xiao Yulong para a seita Xiao. Se aleijado ou morto, a seita Xiao teria que selecionar outra pessoa. O assassino também teria uma oportunidade. Enquanto ele pensava sobre isso, o coração de Xiao Yunhai tinha calafrios enquanto sua vigilância se afiou. Por causa que o segundo Elder, terceiro Elder e o quarto Elder eram os maiores suspeitos. Todos eles sonhavam que seus próprios Nitos fossem enviados para a seita Xiao. Encarando essa oportunidade rara que veio dos membros da seita Xiao, não seria estranho se eles fizessem uma coisa tão ridícula e louca. Xiao Gu, como está o ferimento de Xiao Yulong agora? Xiao Yunhai disse enquanto ele rangia seus dentes para manter a calma. O ferimento já parou de sangrar e o medicamento foi aplicado. Não há perigo imediato. Baseado na atual condição de Yulong, isso deve levar quase meio mês para se curar completamente. Mas sobre o tópico de reparar sua profunda veia, isso pode levar vários meses. Nesse momento o treinamento da profunda força deve começar do zero.
Xiao Gu respondeu verdadeiramente. Nesse momento, um grito de pânico veio do lado de fora da porta como um som de trovão. Fogo! Fogo! A enfermaria e o quintal do sul estão pegando fogo. O que? Xiao Gu ferozmente se virou e correu para fora de uma maneira que parecia que ele não se importava com sua vida. A enfermaria guardava inúmeras ervas e remédios, eles eram como sua vida para ele. Xiao Yunhai e os outros também ficaram surpresos, porque o quintal do sul era o lugar onde o líder do clã e os elders residiam. Os 4 elders não falaram mais nada e se apressaram imediatamente para fora. Xiao Yunhai hesitou levemente e encarou ansiosamente Xiao Yulong. Yulong, seu ferimento não é mais um risco à sua vida. Descanse bem e não pense em mais nada. Eu definitivamente irei prender o culpado pela tentativa de seu assassinato o mais breve possível. Depois de dizer isso, Xiao Yunhai também correu rapidamente para fora e foi em linha reta direto para o quintal do sul. Aquele lugar guardava as possessões importantes que ele tinha acumulado durante toda a sua vida. Agora que ele tinha ouvido que estava em chamas, se ele não fosse pessoalmente para lá, como possivelmente ele ficaria tranquilo? Xiao Yulong de repente foi deixado sozinho em seu quarto. Com sua profunda veia danificada e um ferimento sério, Xiao Yulong se deitou quieto no lugar. Nem mesmo mencione mover o corpo, todo seu corpo estava tão fraco que ele era incapaz de erguer mesmo seu menor dedo. Ele olhava palidamente para o teto enquanto sua visão escurecia. Ele esperava sinceramente que o que estava acontecendo fosse apenas um pesadelo. Tape, tape, tape. Obviamente não deveria ter ninguém lá, mas o som de passos abafados entraram nos ouvidos de Xiao Yulong. Esse som fez seu cabelo cair enquanto ele inclinou sua cabeça na direção desse som. Ele viu uma figura se aproximando enquanto caminhava. Um indivíduo que nunca deveria ter aparecido aqui. Xiao Che. Vendo uma pessoa emergir como se fosse algum tipo de fantasma, ambos os olhos de Xiao Yulong se abriram totalmente em descrença como se ele dificilmente pudesse acreditar no que ele estava vendo. Ele obviamente tinha sido expulso do clã Xiao, e foi proibido de entrar novamente. Como ele possivelmente tinha aparecido aqui? No meio das 3 horas do estado da estrela escondida, ao menos tenha sido removida por alguma força externa, Xiao Che podia cancelar e reativar livremente o estado, até que as 3 horas terminassem. Ele ficou de pé em frente à cama de Xiao Yulong e olhou friamente para ele. Xiao Yulong, parece que você está extremamente surpreso. Como? Como você pode, possivelmente estar aqui? Xiao Yulong disse com uma voz rouca e evasiva. Ele lutou para erguer seu corpo para uma posição sentada, mas ele mal conseguia levantar metade de seu braço, então ele amoleceu completamente, e se deitou novamente. Como eu possivelmente posso estar aqui? Xiao Che sorriu. Foi um sorriso fácil, nos olhos do recostado Xiao Yulong, mas ele detectou uma sensação estranha de seu corpo e sua mente. Ele lentamente pegou o punhal que Xiao Gu tinha retirado de Xiao Yulong e apontou para Xiao Yulong, e claro, eu vim para cobrar uma dívida. Cobrar uma dívida? Que dívida? Você sabe o que você está fazendo? O corpo de Xiao Yulong espasmou enquanto seus olhos se contraíram em alarme. A pessoa que tentou me assassinar foi você. Não, impossível. Impossível. Você atualmente tem a coragem de até me perguntar qual dívida eu estou cobrando. O sorriso no rosto de Xiao Che desapareceu e foi substituído por uma malevolência demoníaca enquanto suas características faciais balançaram com uma expressão aterrorizante. A mão que segurava o punhal tremeu levemente, enquanto ele revelava sua infinita intenção de matar e ressentimento que ele sempre tinha guardado.
No dia de meu casamento, você tentou usar o pó de coração assassino para me matar. Se não fosse pela proteção de meu destino, eu já seria um homem morto. Para a ascensão de seu possível sucesso, você bajulou Xiao Kuang-yun e não hesitou em acusar falsamente minha tia, forçou eu e Xia Qingyu a nos separarmos e até mesmo causou minha expulsão. Minha expulsão não é nada demais. Se não fosse por Xia Qingyu ser uma discípula da nuvem congelada de Asgard e sua mestre estivesse próxima, Xia Qingyu estaria arruinada. Minha tia também teria que sofrer a injustiça de ser levada para a seita Xiao e sofrer todos os tipos de humilhações. Meu avô sofreria por estar sozinho e gastaria toda a sua vida guardando ressentimento. Xiao Yulong, me diga, que tipo de dívida devo pedir de você? Como eu deveria te tratar, para você pagar esse débito? Em seu grito de ressentimento, Xiao Ti ergueu o punhal e repentinamente apunhalou na direção de Xiao Yulong. Pare! Ah! O punhal listrou na direção das pernas de Xiao Yulong e o sangue jorrou em todas as direções enquanto os tendões de ambas as pernas foram cruelmente partidos. Xiao Yulong soltou um grito miserável que normalmente seria ouvido em um massacre, e a apunhalada infernal se tornou ainda mais certeira enquanto ele convulsava de dor. Enquanto ele assistia ao seu sofrimento, o rosto de Xiao Ti se encheu de exaltação, ele ergueu mais uma vez o punhal que tinha usado recentemente para apunhalar, e com um grito baixo, abruptamente cortou ambas as mãos. Dois sangues ondularam logo depois, os tendões de ambas as mãos de Xiao Yulong também foram violentamente cortados. Ah! O grito sangrento de Xiao Yulong era como o grito agudo de um espírito maligno. Com os 4 membros do corpo encharcado de sangue, toda a sua pessoa caiu em um abismo terrível de dor. Ele não esperava que o normalmente fraco e autodegradado Xiao Ti iria atualmente querer matá-lo, e de uma maneira tão cruel e perversa como essa. Não, me poupe, eu não quero morrer, não quero morrer. A cor da pele de Xiao Yulong já tinha se tornado tão pálida quanto um papel e a dor e o medo em ambos os olhos. Xiao Ti ergueu a faca novamente e riu cruelmente, morrer. Não se preocupe, eu não deixarei você morrer. Por que eu deixaria? Deixar você morrer tão rápido e sem sofrimento. Com esse corte, eu quero que seus olhos nunca mais vejam novamente. Xixi. As 2 punhaladas rápidas penetraram rapidamente no par de olhos de Xiao Yulong, e deixou seus globos aquelar-se num tipo de pasta preta e branca. Vá! Esse grito miserável que parecia que tinha vindo das profundezas do inferno foi extremamente trágico, tanto que faria com que os corpos daquele que ouvissem tremerem, e deixaria suas cabeças dormentes. E ainda todo o rosto de Xiao Ti atualmente sorria, como se estivesse ouvindo uma música dos céus. Ele retirou o punhal, estreitou seus olhos e falou com um sorriso leve, mas que choro sonoro. Aproveite sua voz enquanto você pode, porque em seguida você não poderá mais soltar um som tão prazeroso novamente. Rip. Com esse corte, eu quero que você nunca mais fale com sua boca nessa vida. O punhal perfurou cruelmente o centro da boca de Xiao Yulong. Quando ele foi retirado, um pedaço de língua com sangue e vários dentes voaram para fora juntos. Com esse corte, eu quero que você nunca mais ouça com seus ouvidos nessa vida. Xi. O punhal brilhou para frente enquanto a cor de sangue brilhante flutuou para fora. As orelhas de Xiao Yulong voaram para fora de sua pessoa e borrifavam sangue enquanto elas caiam no chão gelado. Com esse corte, eu quero que você morra sem descendentes. Você é o tipo de pessoa desprezível que não é digno de ter tal futuro. O punhal ensanguentado foi erguido, esguelhou para baixo e perfurou cruelmente a área da virilha de Xiao Yulong.
O corpo de Xiao Yulong se tornou rígido, e até seu choro extremamente rouco também se acalmou lentamente.